Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Hoje iremos falar sobre norma penal, certinho? Gente, mas o que vem a ser norma penal? Gente, norma penal nada mais é do que uma norma jurídica, tá, que descreve, tá, uma conduta ilícita, impondo-lhe uma sanção, certinho? Aí vocês podem me perguntar, Ivo, tem alguma diferença entre norma e lei penal, entre norma penal e lei penal? Turma, vamos lá. Existem duas correntes. A primeira corrente, que é baseada na teoria de Biding, tá? Ela entende que a ação norma penal é diferente de lei penal. Para essa teoria, gente, a lei penal, tá? Ela descreve a conduta proibida, tá? Então, a lei penal descreve a conduta proibida, enquanto que a norma penal está fora do direito penal, certo? Vamos exemplificar, para ficar um pouquinho mais claro. Vamos trazer o artigo 121 do Código Penal, que fala do homicídio. Lá diz no caput, matar alguém. Para a teoria de Bide, tá? A lei penal seria matar alguém, beleza? E qual seria a norma, Ivo? A norma penal para essa teoria de Bide seria não matar. Então, a lei penal seria matar alguém e a norma penal seria não matar, certinho? E a outra corrente? Gente, a outra corrente diz que não há distinção entre lei penal e norma penal, certo? São a mesma coisa. Essa é a teoria que predomina, a teoria majoritária, a qual eu me filio. Tá? Eu entendo que norma penal é sinônimo de lei penal. Então, quando nós falamos de lei penal, estamos falando de norma penal e vice-versa. Tranquilo? Beleza, vamos para frente, turma. Tá? Quais são as características da norma penal? São 4 características da norma penal: a imperatividade, a exclusividade, a generalidade e a impessoalidade. Vamos falar um pouquinho de cada uma, certo? O que vem a ser imperatividade? A imperatividade, gente, é a possibilidade, tá, de aplicação da sanção a quem descumprir o seu mandamento. Isto é, tá? Significa o quê, Ivo? Significa, turma, que a norma penal deve ser aplicada quando alguém, tá? Quando, tá? Do descumprimento do seu preceito, que ali estiver estabelecido, certo? Então, ela deve ser aplicada quando da prática de uma infração penal nela prevista. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para frente. A segunda característica qual é? É a da exclusividade. Aqui vou fazer uma menção, vamos retroagir aqui a nossa aula passada. O princípio da legalidade. O que é legalidade, turma? O que significa esse princípio da legalidade? Vocês lembram? Tenho certeza que lembro, gente. O princípio da legalidade diz o quê? Que só a lei pode criar um crime. Só a lei pode combinar uma pena. Não é isso, turma? Não foi isso que nós vimos na aula passada? Foi. Então, o que significa esse princípio da exclusividade? Significa que somente a lei penal, somente a norma penal pode definir crimes, pode definir a sua sanção, certinho? Isto é, gente, significa o quê? Que compete à lei penal, compete à norma penal definir as infrações penais, bem como as suas sanções. Tranquilo, turma? Nunca esqueçam, o princípio da exclusividade tem a ver com o princípio da legalidade. Tranquilo? Vamos para frente. A terceira característica, qual vem a ser? É a da generalidade. Turma, quando nós falamos generalidade, traz o quê? Traz à mente o quê? Geral, né? É isso mesmo, turma. Característica, generalidade significa o quê? Que a norma penal é para todos. Ela é erga omnes, tá? Ela é para todos. Beleza? Beleza. E a última característica qual é? É da impessoalidade, tá? Significa que, em regra, turma, tá? A norma
ou a lei, tá? É criada para ser aplicada a um fato concreto, não abstrato, tá? Ela é aplicada a um fato futuro, um fato que ainda vai acontecer, não a um fato pretérito. Tranquilo? Beleza. Isto quer dizer o quê, gente? Que ela não pode ser instituída com a finalidade de ser aplicada a uma determinada pessoa, tá? Repito, ela tem que ser abstrata e futura, de aplicação futura. Vamos relembrar o princípio da generalidade, ou a característica de generalidade, que a lei ou a norma penal é para todos. Então, ela não pode ser aplicada a uma determinada pessoa, não pode ser criada, tá? Com o fito de atingir determinada pessoa. Tranquilo, gente, tranquilo. Vamos para frente, turma. Espécies de norma penal. São 4 espécies que nós temos de norma penal no ordenamento jurídico pátrio. Quais são, Ivo? Normas penais incriminadoras, normas penais não incriminadoras, norma penal em branco e norma penal em avesso. Vamos falar de cada uma agora, beleza? A norma penal incriminadora, gente, o que vinha a ser isso aí? Tá? Ela ressalte-se, vocês vão ver em alguns doutrinadores dizem que não utiliza a nomenclatura não norma penal incriminadora, mas sim a norma penal em sentido estrito, ou norma penal proibitiva, ou norma penal mandamental. Então, são sinônimos norma penal incriminadora, ou norma penal em sentido estrito, ou norma penal proibitiva ou mandamental, tranquilo? Mas o que vem a ser isso, Ivo? São aquelas, turma, que têm a função de definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas sobre a ameaça de uma sanção de natureza penal. Beleza? Ressalte, turma, que essa norma penal incriminadora, ela se divide, existem 2 preceitos, o preceito primário e o preceito secundário. E o que vem a ser esse preceito primário? Gente, o preceito primário tem a ver com a descrição do fato típico e o preceito secundário tem a ver com a sanção. Vamos trazer de novo como exemplo o artigo 121, que fala do homicídio. No caput do artigo 121 diz matar alguém. Esse é o preceito primário, certo? Pena, reclusão de 12 a 20 anos. É o preceito secundário, tá? Então, preceito primário da norma penal incriminadora significa que é a descrição do fato típico. E o preceito secundário é a pena, é a sanção que vai ser aplicada. Tranquilo, turma? Beleza? Vamos para frente. E a norma penal não incriminadora? Norma penal não incriminadora, turma, é aquela que estabelece regra de impunidade, tá? Ou ilicitude de situações relevantes ao direito, tá? Ela se subdivide, gente, em norma penal não incriminadora permissiva, explicativa e complementar. Vamos falar agora da norma penal permissiva, não incriminadora permissiva. O que significa? O que vinha a ser essa norma penal não incriminadora permissiva? Gente, nada mais é do que aquela que autoriza ou ordena a prática de certos fatos típicos. Então, norma penal não incriminadora permissiva é aquela que autoriza, tá, ou ordena a prática de certos fatos típicos. Tranquilo? Tranquilo. Ela se subdivide, gente, em justificantes e exculpantes. As permissivas justificantes, que vêm a ser, são aquelas que têm por finalidade, turma, afastar a ilicitude da conduta do agente. Então, ela afasta a ilicitude da conduta do agente. Um exemplo, podemos citar como exemplo os artigos 23, 24 e 25 do nosso Código Penal, que fala sobre exclusão de ilicitude, estado de necessidade e legítima defesa. Beleza? E as permissivas exculpantes são aquelas, turma, que eliminam a culpabilidade. Então, elas eliminam a culpabilidade, excluem
excluindo, tá? Ou isentando o agente da pena. Tá? Então, as permissivas justificantes, ela exclui a ilicitude. As exculpantes exclui a culpabilidade, isentando o agente da pena. Certinho? O exemplo são os artigos 26 do CAPT e o artigo 28 do parágrafo 1º do Código Penal. Ambos, artigo do nosso Código Penal. Tranquilo? Beleza? Vamos para frente. Tá? E as normas penais não incriminadoras explicativas. O que vem a ser norma penal incriminadora explicativas? Gente, elas também são chamadas... Existem alguns doutrinadores que a chamam de norma penal não incriminadora interpretativas. Gente, quando a gente vê aqui explicativa e interpretativa, você acha que tem a ver o quê? É isso mesmo, turma. Elas querem interpretar ou querem explicar algo que já existe na lei penal. Exatamente, turma, é isso mesmo, tá? Quando eu falo de norma penal não incriminadora, explicativa ou interpretativa, é porque é aquela que quer explicar algo ou interpretar algo que já existe na nossa lei penal, na nossa norma penal. Tranquilo? Vamos lá. Vou conceituar para ficar mais claro. Tá? Então, norma penal não incriminadora, explicativas ou interpretativas, são aquelas que visam esclarecer ou explicitar conceitos. Isto é, turma, servem para esclarecer o conteúdo, tá, de outras normas penais. Tá? Foi isso que eu acabei de falar. Ela vai explicar algo que já existe na lei penal, na norma penal. Certinho? Podemos citar como exemplo o artigo 327 do Código Penal, que fala lá, ele conceitua o que vem a ser funcionário público. Beleza? Outro exemplo, o artigo 150, parágrafo 4º também do nosso Código Penal. Gente, que o que vem a ser, trata o que? Ele conceitua o que vem a ser casa, o Instituto Casa. Tranquilo, turma? Beleza. E o último tipo de norma penal não incriminadora, gente, é a norma penal não incriminadora complementar. Complementar, gente, vem o que? Algo de complemento, que vai completar algo, não é isso? Não é isso aí? É isso aí mesmo, gente. Tá? A norma penal não incriminadora complementar, ela vem para complementar, tá? Para agregar algo à lei penal. Certinho? Vamos lá conceituar para ficar bem claro mesmo, bem legal para vocês. Então, normas penais complementares são aquelas normas penais não incriminadoras complementares. São aquelas, turma, que não são aquelas que fornecem princípios, tá, gerais para a aplicação da lei penal. Isto é, turma, ou seja, turma, são aquelas que delimitam o âmbito de aplicação de outras leis penais. Beleza? Um exemplo para ficar bem claro, artigo 5º do nosso Código Penal, que trata da aplicação da lei penal no espaço. Beleza, turma? Tranquilo? Então, finalizamos aqui as normas penais não incriminadoras. Vamos agora a outra espécie de norma penal. É a norma penal em branco ou norma cega. E norma cega, o que ela não enxerga? Mais ou menos, turma, mais ou menos isso. Então, norma penal em branco. Normas penais em brancos ou normas cegas são aquelas, turma, em que a necessidade de complemento, tá? São aquelas em que há necessidade de complementação para que se possa compreender o âmbito de aplicação de seu preceito primário. Em outras palavras, fica bem claro, quando o preceito primário está incompleto, ele necessita de um complemento para que se torne entendido. Tranquilo? Tá? As normas penais, gente, em branco, ou normas penais cegas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As normas penais homogêneas, também conhecidas como em sentido estrito ou homólogas, são aquelas onde o complemento,
tá? É oriundo da mesma fonte legislativa que editou a norma que necessite de complementação. Ou o que significa isso, turma? O complemento é da mesma fonte legislativa, tá? Vem oriundo de uma lei. Tranquilo? Beleza. Essa se subdivide, gente, a norma penal em branco homogênea se subdivide em homovitelina e heterovitelina. Homovitelina, não fala homo, é igual ao, vamos lembrar um pouquinho de biologia, da mesma classe, não é isso, gente? Exatamente isso aí, gente. Então, a norma penal em branco homogênea homovitelina, turma, é aquela norma, tá, complementada por outra norma penal, tá? Então, ela encontra o seu complemento dentro da própria norma penal, beleza? Ou dentro de uma outra norma penal, tranquilo? Um exemplo, turma, o artigo 338 do Código Penal, tá? Que é complementada pelo artigo 5º, tá? Que é complementada pelo artigo 5º, inciso 1º do Código Penal. Um exemplo, tranquilo? Então, homovitelina, ou a sua complementação é encontrada dentro da própria norma penal. Tranquilo? Beleza? Show de bola, né? E a heterovitelina, diferentes, não é isso? Se a homo vem da mesma fonte legislativa, o complemento é encontrado dentro da própria norma penal, a heterovitelina é encontrada em outro ramo do direito, tá? Então, norma penal em branco homogênea heterovitelina é aquela norma penal que é complementada por outra de outro ramo do direito. A homo, o complemento dentro da própria norma penal. Heterovitelina, de outro ramo do direito. Tranquilo? Um exemplo, gente. O artigo 184 do Código Penal, que fala sobre a violação de direitos autorais. Mas o que vinha a ser direito autoral? O Código Penal conceitua? Não. O conceito de direito autoral é encontrado no Código Civil, na Lei Civil. Tranquila? Beleza? Vamos, show de bola. Vamos para frente, gente. E a norma, a última, a norma penal em branco homogênea, a norma penal em branco heterogênea. Se a homogênea, turma, é encontrada a mesma fonte legislativa, heterogênea é uma fonte legislativa diversa. Tranquilo? Vamos lá, vamos ver para ficar bem claro, tá? É quando o complemento, tá? É quando o seu complemento, o complemento dessa norma penal do preceito primário, tá? É encontrado, tá? É oriundo, ele vem de outra fonte, diversa daquela que editou, tá? Diversa daquela que eu já editou. Tranquilo, gente? Tranquilo? Um exemplo. A lei, o artigo 33 da Lei de Drogas, que fala sobre tráfico ilícito de entorpecentes, tá? Lá ele não diz o que vem a ser droga. Não conceitua, ela é o conceito de droga. Onde é que a gente vai achar droga? Vai ver através de uma portaria da Anvisa. Tranquilo, turma? Beleza. E para finalizar, rapidamente, gente, vamos falar das normas penais secundariamente remetidas ou das normas penais ao avesso, ou norma penal incompleta, ou imperfeita, ou norma penal em branco, ao revés ou invertida. O que significa isso aí, gente? Enquanto a norma penal em branco, o que é que o complemento necessita onde? O preceito primário. Aqui, o preceito primário está perfeito. A complementação vem no preceito secundário. Certinho? Um exemplo, gente, quando fala no crime